Bom dia a todos, a paz do Senhor. Começa agora o nosso Cafezinho com Jesus. Irmãos, a palavra de hoje está no livro do Evangelho segundo João, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. E a palavra do Senhor vem nos falando a respeito de templos. Templos? Como assim, pastor? Tipos de templos, tipo de estruturas aonde as pessoas se reúnem com um propósito. E o propósito será que tem sido o mesmo? Olha o que diz a palavra do Senhor. Livro de João, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. Jesus respondendo e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Pastores, mas o que essa palavra que fala sobre água tem a ver com o templo? Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que a água da vida, jorra do próprio Senhor, que é o próprio Deus manifestado no meio de nós. Independente de estrutura, independente da beleza, independente da magnitude do prédio, se não houver a presença de Deus, não há de modo algum a salvação, não há a vida eterna nesses lugares. O pastor está criticando grandes igrejas. De maneira nenhuma. A Bíblia fala da igreja que tem fama de ser viva, porém é morta. É claro que a igreja grande, estruturada fisicamente, pode manter a ausência de Deus, assim como a igreja pequena estruturalmente também pode manter a presença. Esse encontro que a Bíblia nos retrata é de Jesus para com a mulher samaritana aonde? Lá na igreja, lá no templo, lá na sinagoga? Não, à beira do poço. Tá vendo, irmãos? Então quer dizer, gente, às vezes, né, irmãos, nós visitamos uma igreja pequena, uma igreja mais humilde, porém também visitamos igrejas luxuosas, grandiosas, né, irmãos? Mas, irmãos, a diferença está no quê? Está no servir. A diferença está, irmãos, em que você está buscando, em que verdadeiramente o seu coração está firmado. Ele está firmado em Cristo ou ele está firmado, irmãos, nas coisas materiais? Muitas das vezes, irmãos, o que você sente numa igreja, num templo, né, pequeno, humilde, que é a presença muito grandiosa do Senhor, você não sente, né, numa igreja muito luxuosa. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas estão ali não reunidas para adorar o Senhor. Elas estão ali, irmãos, focadas, né, em vestimentas, focadas em que o carro é melhor, focadas em que, como que eu vou dizer, posição eclesiástica maior as pessoas têm. E o Senhor, irmãos, ele não trabalha dessa forma, né? O Senhor, irmãos, ele vê, né, o que está dentro do coração. Ele vê a humildade das pessoas ao buscar o Senhor, ao servir ao Senhor com sinceridade. Então quer dizer, não, irmãos, que o Senhor, ele não habita em templos luxuosos. Por quê? Porque o Senhor habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. E aonde você estiver, ele também vai estar. Só que quando, irmãos, nós começamos a focar, né, no luxo, nós deixamos o Senhor para trás e vamos só nós. Lembrando aqui de algumas visitas que já fizemos, irmãos, visita em grande templo de até aberto à visitação, de tamanha sua magnitude, mas ali não era nem mesmo, né, lembrando que não era nem mesmo momento de culto, então é uma estrutura grandiosa e não havia ali a presença de Deus. Por quê? Porque os irmãos não estavam ali para cultuar o Senhor, irmãos, entenda uma coisa, a Bíblia diz que o Senhor não habita em templo construído por mãos humanas. O Senhor não está no prédio, o Senhor não está na estrutura, o Senhor está na minha e na sua vida quando nós nos reunimos para adorá-lo. É assim que se faz
É assim que se manifesta a presença de Deus. A Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. E nós já estivemos também em templos humildes, igrejas humildes, aonde inclusive passamos a noite com os nossos filhos e por causa de festividade, aonde o Senhor sempre esteve presente, nos abençoando, porque estávamos ali reunidos em nome do Senhor. Verdade, irmãos. Então quer dizer, nós não podemos esquecer da essência, irmãos, né? Que a essência, ela é o próprio Cristo dentro de nós, né? A essência, irmãos, para um grande manifestar do Senhor, né? É nós estarmos com Cristo dentro do nosso coração. É nós levarmos, irmãos, o Senhor conosco quando nós vamos à igreja, para ali estar reunido com os irmãos, né? Quer dizer, o templo magnífico, grandioso, né? Em estrutura muito bonita, ele não pode tirar, irmãos, né? A nossa essência, que é o Senhor Jesus. Quantas pessoas, por causa de uma grandeza estrutural, de um grande templo, né, irmãos, esquece que o Senhor Jesus, ele precisa ser apresentado, né? Então, irmãos, muitas das vezes não acontece milagre, não acontece manifestação da graça do Senhor. Por quê? Porque eu estou dando mais ênfase à construção do que o que eu preciso dar, que é a essência que precisa estar nessa construção, que é o próprio Senhor Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com o que nós apresentamos, tanto no grande templo, como também num templo humilde e pequeno. E lembrando, irmãos, que a Bíblia ensina que nosso corpo, é templo e é morada do Espírito Santo de Deus. Que a água que Jesus tem para dar, que é a vida eterna, ela verdadeiramente habite em nós e que nós sejamos também fonte de água. A água da vida eterna, a água que manifesta a vida, a água que vem para purificar, para lavar de todo o pecado, a água que vem para trazer refrigério, a água que vem verdadeiramente para sustentar a vida. O que é a água? A água é o próprio Senhor, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Nós temos que ser fonte. A Bíblia diz que se nós formos fiéis à palavra, dentro de nós manifestará e jorrará água, fonte de água viva, manancial de água viva. Qual é a água viva? É Cristo Jesus. Nós somos templos, somos fonte de água e a água é Cristo Jesus. Pastor, mas como eu vou jorrar água? Vivendo a palavra de Deus e levando a palavra de Deus até o nosso irmão. Por isso eu louvo a Deus pelos irmãos que já são inscritos no canal, irmãos que já têm aí compartilhado, irmãos que têm sido agentes evangelizadores, e louvo a Deus também pela sua vida que está chegando agora. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe também esse vídeo nos seus grupos de Facebook, WhatsApp. Seja você também uma fonte de água viva. Amém, irmãos, né? Quer dizer, o que eu recebo, irmãos, de bom para mim, também compartilho com meu irmão. Que nós possamos, né, irmãos, então entender que o templo aonde nós vamos congregar, que nós vamos aí reunir para adorar, né, o nome santo do Senhor, irmãos, que ele não faça com que nós perdemos a essência, né, que é o Senhor Jesus. Não ficamos aí, irmãos, concentrado em observar a magnitude desse templo, a grandeza desse templo, e não esquecemos que o que tem que ser grande, o que tem que ser magnífico, o que tem que ser soberano sobre todas as coisas, irmãos, é Cristo, é o Senhor Jesus. É Ele que precisa aparecer, é Ele que precisa ser o centro das nossas atenções, irmãos. Por isso que hoje não se vê milagre, não se vê aí, né, irmãos, manifestação da graça de Deus, quando nós vimos, né, tempos atrás, que nós íamos para o culto, né, e mas que nós íamos com aquele desejo, com aquela fé, com aquele amor, com aquela convicção da presença de Deus, e tudo, né, irmãos, de maravilhoso acontecia. Mas por quê? Porque nós íamos verdadeiramente
para adorar o nome do Senhor, né? Não íamos hoje, igual hoje, irmãos, na igreja para passar o tempo, né? Para poder ter uma rotina religiosa. Não, irmãos, nós temos que ir, né, aos templos aí para poder nos reunir, para prestar um culto de adoração ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, quando ele é adorado, irmãos, né, por mim, por você, que fomos criados, irmãos, para isso, para adorar o nome santo do Senhor. Então, quer dizer, o Senhor aí, irmãos, ele manda para as nossas vidas aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, né? Então, seja você um instrumento de adoração, seja você, né, um agente, seja você aí um homem, uma mulher que verdadeiramente beba da água que é Cristo, mas também tenha desta água para oferecer para o seu irmão, para o seu próximo. Amém, amados? Que nós possamos ser edificados por essa palavra, que nós possamos crescer na presença de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se nós somos templo e morada do Senhor, tem que haver a alegria, o manifestar de Deus dentro de nós, que é onde o Senhor habita. Vamos estar orando nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Deus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, a tua graça no meio de cada um de nós. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de levar a sua palavra nessa manhã. Visita, meu Deus querido, a cada um dos seus filhos e filhas espalhados aí por todo mundo, que não tem secado, não tem permitido secar essa fonte de água viva, meu Pai, que é o seu próprio viver. Em nome do Senhor Jesus, abençoe toda a igreja cristã, cenáculo da fé, bem como todos os irmãos de todas as denominações espalhadas pelo mundo. Abençoe os nossos líderes, abençoe os nossos governantes, abençoe a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta estão envolvidos para que essa palavra de salvação, para que essa palavra de refrigério chegue até na vida do teu povo. Abençoe, meu Pai querido, todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a tua palavra e estão recebendo aqui pela primeira vez. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e tendo a certeza do teu operar, nós te agradecemos. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe ricamente o seu dia, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família, no nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, né? Em nome do Senhor Jesus. E esse foi o nosso Cafezinho com Jesus. Até o próximo, irmãos.